Mas o que eu tava pensando, que basicamente é uma verdade, você vai ver que tudo é... Cara, tudo... Cara, se você vê o livro... É a resposta pro livro da Esther Vilar, é a resposta pro livro, é a premissa, né? Do livro do Nessa Halita, do livro da Esther Vilar, do livro do Rolo Tomassi, dos nossos conteúdos. Cara, é a resposta da Red Pill, tá ligado? É a chave do conteúdo. É verdadeiramente o que vai hackear a Matrix. Entendeu? É o Game Shark da Matrix, rapaziada. Basicamente é isso. Se você entender isso, você vai entender tudo, cara. Só que pro homem não. Para nós homens é o contrário. Para nós homens não somos nós que somos o fim. Até no conteúdo. A gente só fala de mulher, mano. Os caras migtal, os caras que falam em boicote. Os caras que falam em aceleracionismo. Os caras que falam em boneca. Todos esses caras, eles são porque é do homem, cara. Qual é o fim do conteúdo da Red Pill, rapaziada? Qual que é o fim do migtal? Qual que é o fim do aceleracionismo? Qual que é o fim da Black Pill? Mulher, cara. Porque o fim para o homem é a mulher, não tem o que fazer, cara. Cara, você vê na rua essa pergunta que fazem. É daí que dizem que só homem ama de verdade, etc. Eu não vou falar sobre amor, porque é outra coisa. Mas quando faz essa pergunta na rua, você morreria pela sua esposa? Lógico. Porque a mulher pro homem é o fim. Tudo, isso que é muito engraçado, cara, como a natureza ela é perfeita, né? Cara, tudo que existe é um meio para o homem ter a mulher como um fim. A balada é um meio, o carro é um meio, o dinheiro é um meio, o shape é um meio, a faculdade é um meio, um trabalho é um meio. Tudo que existe é um meio para o homem ter a mulher como fim. Vocês já perceberam isso? O conteúdo da Red Pill, o migtal, o boicote, entendeu? Travar o sistema, aceleracionismo. Pra que os caras querem isso? No fim das contas, é mulher, cara. Tudo que existe para o homem é um meio para ele ter a mulher como um fim. Você entender isso, cara, por isso que o homem sempre fica tá sempre em segundo lugar nessa corrida. O outro meio é um grande ponto de interrogação. Por isso que elas são complexas. Porque você sempre é um meio. Entende? O homem para a mulher é um meio, o fim é ela própria. Entende? O homem é um meio dela não gastar o dinheiro dela, é um meio de se sentir protegida, é um meio dela ganhar atenção, é um meio dela se sentir desejada, é um meio dela ter prazer, é um meio dela casar, é um meio para ela ter filho. O homem para a mulher é um meio. Por isso que você vê muitas vezes a mulher quando é mais velha, que naquele vídeo que eu fiz, ela começa a se interessar por homens que ela não se interessava. Quando ela era mais nova, um cara novo, de repente ela não se interessava por esse cara, ou por você, ou uma mãe solteira. Não é o que os caras dizem? Se ela não tivesse filho, ela não estaria com você. Porque o homem é um meio para a mulher, cara. Agora que ela tem um filho, você é um meio útil. A partir do momento que você é um meio que passa a ser útil, você passa a ser interessante. E isso vai depender da ocasião, da idade dela, se ela tem filho ou não. Porque o homem para a mulher é um meio. O fim sempre é ela própria. O que dizem quando a mulher ela é independente? O homem, quando ele é independente, o que ele fala? Quero uma mulher. Porque a mulher para o homem é o fim. Tudo é um meio. A independência para o homem é um meio. O dinheiro é um meio. O trabalho é um meio. Para quê? Para ter a mulher. Para as mulheres é o contrário. Tudo para as mulheres é um meio. O fim sempre é em si própria. Por isso que você fica doido, você fica na dúvida. É difícil de entender as mulheres. Porque você sempre é um meio. Não dá para entender as mulheres. Elas são complexas. Elas são complexas, cara. Porque se você fosse o fim, a resposta... Por isso que o homem é fácil de entender. Por isso que o homem é simples. Por isso que as mulheres dizem que o homem é previsível. Lógico, elas são o fim. Entendeu? Já tá dada a resposta. Se você é um meio, você é um meio. Pra quê? Sei lá. Aí é uma incógnita. Por isso que elas são complexas. Entendeu? Porque você é um meio. Um meio para quê? Esse para quê é o que torna elas complexas. É o que torna elas imprevisíveis, difíceis de entender. Para quê que você é um meio? O homem é fácil de entender. Lógico, porque não é uma incógnita qual que é o fim. Tudo, na verdade, é um meio para esse fim que é a mulher. Por isso que você é previsível, por isso que você é fácil de entender. Por isso que os homens são simples. Você entende? É como dizem, né? O homem quer ser independente para o quê? A independência é um meio para as mulheres, para ter as mulheres, para ter a mulher. Já para a mulher é o contrário. Quando ela se torna independente, o que ela fala? Não precisa de homem. O homem passa a ser um meio para outra coisa nesse caso. Não para ela ser independente. Não para ela ter dinheiro. Não para ela não gastar o dinheiro dela. Passa a ser um meio para o casamento, por exemplo. Presta atenção no que eu estou falando. O casamento é um meio para a mulher ter o homem? Vamos ser sinceros. O casamento é um meio para a mulher ter o homem? Não. O homem é um meio para a mulher ter o casamento. Já para o homem é o contrário. O casamento é um meio para o homem ter a mulher.
A mulher tem que servir o homem. Cara, você é um meio para ela engravidar porque ela ia ficar encalhada. Você é um meio para ela não ficar encalhada. Você é um meio para ela casar. Você é um meio para ela cumprir algum propósito para ela. Que se trata dela, não se trata de você. Então não existe isso. O homem tem que ser o propósito da mulher. Você é só um meio. Um meio para ela não estar carente. Um meio para o que quer que seja. Um meio para ela não gastar dinheiro, um meio para ela pegar carona, um meio para ela entrar de graça na balada, um meio para dar atenção, um meio para ela se sentir bonita, um meio para proteger ela, um meio para fazer ciúmes. Quando você aprende, mano, que você é um meio, e é por isso que o homem sempre se sente frustrado nessa história na maioria das vezes. É por isso que as mulheres são as que mais terminam. Em comparação com os homens. Se no divórcio é 75, na vida real deve ser 90, contando namoro e namoro, né? Só tem isso, tirando casamento e união estável, que é a mesma coisa, namoro. Deve ser 80, 90%, tranquilamente. Porque pro homem a mulher já é o fim. Por isso que ele aguenta, ele deixa, ele não separa, e não sei o quê, porque é o fim. Pronto. Tudo que existe, já pra mulher é o contrário, você é um meio. A partir do momento que você não serve mais, você é descartável. Você não vai entender qual é o fim. Mas você vai entender que você tá servindo como um meio para um fim, tá ligado? Pronto. É o que você precisa saber. Talvez você seja um meio para ela ter um relacionamento. Talvez você seja um meio para ela ter um sexo casual. Talvez você seja um meio para ela só ter atenção. Mas você vai entender que você está sendo um meio para alguma coisa, mano. Quando você percebe que você como homem, você quase que 100% das vezes, irmão, você é um meio para a mulher ter algum fim, mano. Mano, você vai ver que quase tudo vai se esclarecer, velho. Se o fim pro homem não fosse a prova, pra mim a prova cabal de que o homem é um meio pra mulher, só tirando a questão da independência que também explica muita coisa, mas pra mim a prova cabal de que o homem pra mulher ele é um meio e a mulher pro homem é um fim, é essa história de que o homem pra mulher ele fala, eu morro pela mulher. Lógico, é o fim, pô. Já a mulher fala que não, porque você é um meio. Ela é o fim. Pra mim essa é a prova cabal, tá ligado? Pra mim a prova cabal é essa. Raramente você vai ver em comparação uma mulher dizer que ela morria pelo homem. Mas o inverso é assim, é massivo. É exorbitante. Cara, você vai ver como... É por isso que vocês ficam putos quando saem de casa. Por isso que vocês não querem chegar em mulher. Por isso que vocês não querem sair de casa. Porque você continua vendo elas como um fim, cara. E vocês continuam sendo um meio pra elas. Por isso que vocês ficam putos em balada, em festa e não sei aonde. Porque vocês estão cansados de ser um meio pras mulheres, mano. Enquanto elas forem um fim pra você, irmão... É sempre você que vai ficar ardido. Que é o que está acontecendo com as mulheres hoje em dia, né? Os homens estão deixando de ser um meio para elas. E elas estão desesperadas. O que está acontecendo com os homens? O que está acontecendo com os homens? O que está acontecendo com os homens é que eles estão deixando de ser um meio para vocês. Então, rapaziada, esse é o vídeo que eu queria fazer. Eu queria que vocês entendessem isso. Porque se você entender isso, você vai entender muita coisa, cara. Isso aqui é verdadeiramente... Cara, se você souber disso, você não precisa saber de mais nada, mano. Quase tudo para você vai ser respondido, cara. Todo comportamento que você não entende... Cara, como eu falei, você não vai saber o fim. Você nunca vai saber o fim. Mas você saber que você é um meio já vai esclarecer muita coisa, cara. Cara, você não fica mais igual uma barata tonta sem entender o que tá acontecendo. Eu não vou mais sair de casa, eu não vou mais pra academia que tem mulher, eu não vou mais pra festa, eu não vou... Porra, cara, porque você tá basicamente, cara, te assinando um atestado. Você tá automaticamente dizendo, cara, que você continua sendo, você não conseguiu deixar de ser um meio para as mulheres. Por isso que eu falei, para com essa porra, você tá tendo cansado, irmão. Você, cara, basicamente está se justificando que você é um meio para as mulheres e você não deixou de ser. Pare de ser um meio para as mulheres, cara. Você vai sair, você vai pra academia, você vai pros lugares. Tamo junto, beleza? Eu vou subir esse vídeo amanhã aí na Hotmart. Não tem condições de eu subir esse vídeo no YouTube, né? Mas beleza, tamo junto aí, valeu, até mais.